Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos indo para a aula de número 29 do Livro dos Médiuns. Marco, seja muito bem-vindo. Atma Namastê, vou colocar a minha apresentação aqui. Está Todos aparecendo lá? vendo meu Sim, material? sim. Ok. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que fala sobre a obsessão, né? Nós fizemos a primeira parte na aula passada e hoje daremos continuidade. Para que vocês possam aquecer a mente, eu vou fazer uma recapitulação rápida sobre o que foi falado na aula passada. Nós explicamos o conceito de obsessão, tá? O conceito baseado na doutrina espírita, que nada mais é do que uma influência espiritual, né? De um espírito sobre um encarnado. Nós vimos também que a obsessão ela tem sinais. Nós falamos dos sinais, né? Que nós identificamos e que Kardec nos traz com muita propriedade, e falamos sobre as causas da obsessão. Nós falamos das 4 grandes causas da obsessão, que são as causas morais, as causas relativas ao passado, né, que são kármicas. Falamos ainda das contaminações em relação a pessoas com quem você anda, e, por último, a causa anímica, que é a chamada autoobsessão. Então, isso foi motivo da nossa aula passada. Hoje, nós vamos dar continuidade, iniciando exatamente sobre as características da obsessão. Então, a obsessão apresenta características que pode situá-la no grau de gravidade que lhe é própria. Há 3 graus de gravidade: a obsessão simples e a subjugação. Tá? São os 3 graus de gravidade que Kardec nos deixa claro. A obsessão simples é um tipo de influência que, de forma sutil, constrange a pessoa a praticar atos ou ter pensamentos diferentes do que geralmente possui. O obsedado, às vezes, nem percebe o que lhe está ocorrendo. Em outros casos, tem consciência da influência daninha que está sofrendo, mas não consegue se livrar dela. Esse tipo de obsessão é muito comum e pode agravar-se dependendo da natureza do espírito atrasado envolvido e das disposições morais do paciente. Então, repara, a obsessão simples é uma espécie de gatilho, é o que dá início ao quadro grave dos processos obsessivos. Tá? Então, coisas sutis, né? Um pensamento que lhe vem à cabeça, que você, né, analisa e pensa assim: esse pensamento não é meu. Ou uma determinada atitude que você toma, tá? Influenciado, obviamente, por esse espírito, que aos poucos vai ganhando terreno na sua, vamos dizer assim, obsessão, né? Então, a gente sabe que é um processo que inicia-se simplesmente, né, de uma forma bastante sutil, quase nunca é percebido, porém, ele é exatamente a porta de entrada, é a obsessão simples, né? Ok? Tem esse filmezinho aqui do Robbie Williams, Retratos de uma Obsessão, que é bem legal. Ele fala da obsessão de encarnados para encarnados, tá? Mas é bem legal você ver como que isso vai evoluindo. O filme mostra uma evolução de uma obsessão simples, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui a capa do filme, ok? A outra gravidade da obsessão é a fascinação.
Allan Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Trata-se de uma ilusão provocada por um espírito hipócrita que domina a mente do paciente, distorcendo o seu senso de realidade. O espírito obsessor planeja muito bem seu intento destrutivo e busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Então, não pense você que é um espírito leviano, que é um espírito brincalhão, que está ali tendo acesso a você devido a uma fragilidade moral. Não, não é isso. A fascinação é uma espécie de início de domínio da mente do obsedado, ok? E, segundo Kardec, é o pior tipo de obsessão, tá? Porque ele vai levando você a um processo ilusório. Você não acredita que aquilo está acontecendo com você e ele vai, aos poucos, dominando a sua mente, ok? Então, esse é o processo da fascinação. As portas de entrada para a fascinação, como sempre, são as falhas morais. E é no orgulho de sua vítima que o espírito hipócrita encontra o alinhamento para fascinar-lhe a personalidade. Eu falei alinhamento porque não é só o alimento, ele se alinha às imperfeições morais do obsedado, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, em centros espíritas, onde determinados instrutores ou até a própria direção começa a tomar decisões achando que não erra, né? Vamos lembrar que todos somos humanos e todo ser humano é perceptível que ele pode falhar, sim. Tá? Então, essa autoestima exacerbada, essa segurança no seu processo decisório, né, que leva à fascinação. Para conseguir seu domínio, a entidade maldosa exalta a vaidade do obsedado, fazendo-o sentir-se infalível e autoconfiante. Lembra alguém? Eu acho que sim, né? A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira. Fica cego para a lei, fica cego para a justiça verdadeira, fica cego para a Constituição, né? Fica cego para as normas jurídicas e começa a decidir pela sua cabeça, que na realidade não é só a sua cabeça, é aquele bando, e às vezes não é um espírito só, não, né? São vários espíritos que acabam assediando aquela pessoa para que ela continue nessa cegueira, né, que a gente verifica hoje aí. O que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que pratica. É óbvio que os benfeitores da luz tentam dirimir, né, tentam mitigar esse processo, porém depende do fascinado, depende da relação moral que o fascinado tem com ele mesmo, né? Orgulho exacerbado, egoísmo, né? Completamente desvairado. Então, isso são as fraquezas onde os espíritos que fascinam encontram para poder adentrar e fazer o que fazem. Doutrinas absurdas, ideias contraditórias, teorias impraticáveis podem ser oriundas da ação de médiuns ostensivos ou não. Aqui, né, Kardec se refere à relação dos médiuns, né, quando eles começam a acreditar que são infalíveis, que estão sob o império da fascinação. A pessoa fascinada dificilmente aceita a sua condição de enferma, o que dificulta a cura do processo obsessivo. Então, repara, a pessoa que está em processo de fascinação, ela se acha senhor ou senhora da verdade. Tá? Então, ela não acredita que nada está influenciando ela. Isso é exatamente o que faz o progresso da fascinação. Geralmente, se aborrece com as críticas e com
as pessoas que não participam de sua admiração e afasta-se de quem quer que possa abrir-lhe os olhos. Tá? É óbvio que a gente pode se referir a inúmeras organizações onde isso acontece, né? Desde o Centro Espírita até, por exemplo, a nossa Suprema Corte, onde a gente vê isso nitidamente. Do simples e ignorante ao intelectual e letrado, todos podem ser vítimas da fascinação. Tá? Então, não tem aquele que é escolhido especificamente. Não. Pode ser uma pessoa simples, ignorante, ou intelectual letrado, ou uma pessoa de grande poder. Qualquer pessoa, pela sua fragilidade moral, pode ser alvo, sim, de um processo obsessivo de fascinação. Ok? O terceiro caso, né, que a gente verifica da gravidade da obsessão é a subjugação. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No caso moral, o espírito obsessor adquire forte domínio sobre o psiquismo do indivíduo, levando a tomar decisões contrárias ao seu desejo. Na fascinação, há uma ilusão. Na subjugação, o paciente tem consciência do que lhe acontece, só que já não consegue reverter. Né? A subjugação, como eu falei para vocês, ela pode ser moral ou corpórea. Poxa, Marco, corpórea, me dá um exemplo de uma subjugação. Se você assistiu alguma das nossas aulas dos milagres de Jesus, você vai ver que Jesus, em várias passagens, ele cura determinados, vamos dizer assim, processos obsessivos, né, de pessoas que estavam em subjugação corpórea. Então, o que o espírito faz? Atira o corpo daquela pessoa no chão, ela passa a ter domínio, principalmente dos chakras que fazem o conceito da consciência, que é o ajna, tá? E também o chakra da testa, porque a subjugação, ela sobre obsessivos, através do contato, ou seja, da fusão entre os fluidos de ambos os, vamos dizer assim, envolvidos, ou seja, a vítima e o obsessor. Há uma união fluídica nos chakras e principalmente do ajna e da testa, tá certo? E isso desencadeia todo esse processo que a gente conhece, ok? Na subjugação corpórea, além de exercer o domínio psíquico, o obsessor perispiritual do doente. Então, repara, ele contamina todos os corpos sutis, sem exceção. Domina seu corpo físico e, às vezes, numa crise semelhante à epilepsia, atira ao chão, como eu exemplifiquei em várias passagens de milagres de Jesus. Como o obsedado fica quase sempre sem as energias necessárias para dominar ou repelir o mau espírito, carece da intervenção de uma tendência moral sobre ele, para auxiliá-lo a sair da difícil situação. Então, por si só, o doente não consegue se livrar. Precisa do terceiro. Você deve lembrar, né, lembrando o Novo Testamento, que os evangelistas narram que, simplesmente pelo fato de Jesus se aproximar de determinados doentes que estavam em processo obsessivo, ou de subjugação, ou de fascinação, os espíritos saíam correndo. E Jesus ainda, né, quase sempre impactava fluidicamente o campo áurico daquele doente, que gerava uma espécie de um choque elétrico, tá? No campo áurico, que adentra e domina, né, todos os seus corpos sutis. Tá? Então, a gente vê no Novo Testamento os evangelistas narrando vários casos dessa natureza. Tá certo? Vamos, então, situações obsessivas. As obsessões não são difíceis de serem tratadas, se utilizarmos a metodologia espírita.
Só na autoobsessão o indivíduo atormenta a si mesmo, pois em quase todos os processos obsessivos existem duas partes envolvidas, como a gente já falou, o obsedado e o obsessor. Assim, podemos ter os seguintes casos de situação obsessiva. Desencarnado para o encarnado, que é, vamos dizer assim, o que a gente mais vê, né? É o espírito desencarnado obsedando, né? Obsediando o encarnado. Porém, também existe do encarnado para o desencarnado. Marco, como é isso? Como é que o encarnado pode obsediar um desencarnado? Quando fica, vamos dizer assim, conhecer uma determinada pessoa, né, que já desencarnou, e começa a fazer malgrado dela, a falar mal dela, trazer uma mágoa, um ressentimento que não cura. Isso passa a ser uma espécie de obsessão de encarnado para desencarnado. E também tem aquele caso em que o encarnado tem um determinado vício e esse vício é corriqueiro. E ele, obviamente, acaba atraindo, né, por afinidade, um espírito que pensa parecido com ele. Mas, às vezes, o espírito vem, se sente atraído, mas ele não quer mais estar naquela posição, ele quer se livrar daquilo, mas não consegue, porque durante toda a sua vida de encarnado, ele teve aquele vício também. Então, repara, também existe esta fase, vamos dizer assim, do encarnado acabar obsediando um desencarnado, né, pelos seus vícios que são praticados com uma determinada constância, ok? Também existe a obsessão do desencarnado para o desencarnado. Isso foi muito comum, muito falado, principalmente na época do desencarne dos nazistas, tá? Que acabaram se confrontando com aqueles que eles levaram à morte, e através de graves tormentos, né? Então, por exemplo, vários judeus, né, tiveram, vamos dizer assim, verdadeiros atitudes horríveis mesmo em relação aos nazistas que desencarnavam. Tá? Eles eram aprisionados, né, a ponto de Hitler não ser possível, ao desencarnar, ser levado para o umbral. Ele teve que ir para outro planeta, que é um planeta prisão, que nós temos aqui no nosso sistema solar, que a espiritualidade diz que é Plutão. Tá certo? Então, por que ele não pôde ser levado para um umbral? Porque a orbe, né, a ordem dos desencarnados estava agrupada, combinada para a recepção do espírito de Hitler. Tá? E que, por incrível que pareça, Hitler era a reencarnação do rei Davi, que foi judeu. Olha que coisa louca, tá? Então, o rei Davi levou o povo de Israel a muitas guerras. Muita gente fala, Davi foi maravilhoso. Ele foi um desastre para o povo judeu. Tá? Ele levou muitos judeus à morte. Esses judeus, ao desencarnarem, né, eles ficaram ressentidos daquilo. E muitos judeus reencarnaram novamente como, né, vamos dizer assim, judeus, e acabaram sofrendo aquilo que eles produziam nos outros, tá? Que eram aqueles horrores das guerras que Davi comandava. Tá? Então, é um exemplo para vocês entenderem que nem todo desencarnado tem condição de ir para um umbral profundo. É o caso de Hitler, que, segundo a espiritualidade, até hoje continua arraigado, né, nas trevas de Plutão. Ok? Existe também a obsessão do encarnado para o encarnado, né? São aquelas pessoas que, em vidas passadas, foram inimigas, tá? Tiveram vários casos, às vezes até de assassinato e por aí vai. Então, acabam perturbando. A pessoa parece que tem prazer em perturbar o outro. Tá? Isso não deixa de ser uma obsessão de encarnado para encarnado. Ou então, determinados pares, né, amorosos, que ao separarem
né, o marido ou a esposa, né, não acredita que aquilo possa acontecer e fica perseguindo aquela pessoa. Não deixa de ser uma obsessão. Tem a obsessão recíproca, que é de um para o outro, do outro para um, né? Então, ambos se obsediam, e a autoobsessão, né, que é a obsessão anímica, onde a pessoa, devido aos seus defeitos morais e aos seus vícios mundanos, acaba, vamos dizer assim, trazendo para si mesmo um processo obsessivo. E, obviamente, todo processo autoobsessivo, com o passar do tempo, ele aglomera uma infinidade de outros problemas, trazendo para si os espíritos que afinizam com aquele tipo de defeito moral ou vício mundano que essa pessoa tenha, ok? Então, essas são as situações obsessivas que o nosso querido Kardec nos ensina. O tratamento da obsessão. A obsessão, como todas as enfermidades, pode ser curada através do tratamento especializado. Para se tratar essa enfermidade espiritual, identificamos 8 procedimentos terapêuticos, tá? Então, toda doença, a gente sabe que às vezes não tem cura, mas tem tratamento, tá certo? Então, Kardec nos oportuniza entendermos 8 tipos de terapias que podem fazer efeito e até não só mitigar, mas acabar com aquele processo obsessivo. Vamos ver, então. Primeira coisa é a conscientização do enfermo. Repara o seguinte, eu vou te dar um exemplo que eu já vivi muitas e muitas vezes. Quando você está fazendo tratamento, às vezes, de uma pessoa, por exemplo, na apometria, tá? Então, a pessoa não sabe, às vezes, por que está sendo assediada, né, por um determinado espírito, num processo obsessivo, mas aquela mácula está no seu campo mental. Então, quando a gente vai despolarizar, né, o campo mental inferior, para que aquilo não seja atualizado constantemente, produzindo esses processos obsessivos, é necessário que o enfermo tenha consciência do que ele fez. Olha, isso está acontecendo, porque em determinada encarnação sua, você fez isso, 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 e isso maculou, né? Trouxe essa mácula para o seu corpo mental, e, obviamente, ele está sendo atualizado constantemente. Então, nós estaremos despolarizando esse estímulo de memória, mas precisa que você tenha força de vontade para não repetir esse erro. Então, a conscientização do enfermo é sempre necessária, principalmente no século XXI. Tá? No século XX, no século XIX, a gente via, às vezes, determinados tratamentos obsessivos que não precisava disso, mas na atual conjuntura, no século XXI, a caminho, né, do mundo de regeneração, nós precisamos conscientizar o enfermo do porquê, qual o motivo que o levou ou que o leva àquela debilidade. Ok? A segunda coisa é a reeducação do enfermo. Então, a reforma íntima é fundamental para o processo obsessivo. Reeducar seus hábitos, reeducar as suas atitudes, reeducar o seu pensamento, reeducar as suas emoções, fazer o que o Mestre Jesus nos dizia com muita propriedade: orai e vigiai. Então, toda vez que você se sentir enfraquecido num processo obsessivo, se você conseguir perceber, faça uma prece, peça ao seu mentor para se aproximar. Porque a melhor maneira de afastar os maus espíritos é aproximar para si os bons. Eles não convivem junto. Quando você aproxima um espírito bom, o espírito ignorante, né, o espírito maldoso, ele vai embora, ele não fica, ok? A terceira forma terapêutica, segundo Kardec, é a evangelização do enfermo. Ou seja, o enfermo que está num processo obsessivo, ele deve assistir palestras, ele deve ler bons livros, ele deve
cultivar bons hábitos. Então, essa evangelização é também fundamental. O processo terapêutico é o intercâmbio espiritual, ou seja, utilizar o centro espírita, e particularmente a mesa mediúnica, tá? Para entender melhor o porquê daquele processo espiritual. Isso leva diretamente à terapia número 1, quando você acaba entendendo o motivo da obsessão, tá certo? Que por muitas vezes a pessoa fala assim, esse obsessor é malvado, ele está fazendo isso comigo. Não, ele simplesmente está buscando justiça porque você foi o algoz dele em vidas passadas. Dá para entender, então, como é que, às vezes, um obsessor pensa? Ele pensa naquele conceito, poxa vida, esse rapaz, essa pessoa, essa mulher, o que seja, cometeu tanto mal para mim, fez isso, fez aquilo, e ela teve a oportunidade de encarnar e eu não estou tendo. Então, para pensar sobre esse quadro que eu acabei de falar, para o obsessor, aquilo é muito injusto. Então, ele se acha no direito de perturbar a sua vida e te levar, inclusive, ao suicídio. Tá? Então, esse intercâmbio espiritual é uma forma de conscientizar não só o obsedado, mas também o obsessor. Tá? Às vezes, existe até diálogo, tá? Na mesa mediúnica entre o espírito que está ali perturbando o outro, né? E um determinado médium que vai, vamos dizer assim, trazer esse sofrimento do obsessor para que o próprio obsedado entenda o que ele está passando. A mesa mediúnica é, sim, uma excelente terapia para o tratamento. A outra coisa é a fluidoterapia ao enfermo, ou seja, passes regulares, pelo menos uma vez na semana, e a água fluidificada. A água fluidificada, a água, de uma forma geral, a ciência ainda não entende isso, mas um dia ainda vai entender. Ela gravitaciona fluido vital, tá? E, obviamente, quando ela está fluidificada, ou seja, ela está completamente limpa, ela oportuniza a limpeza orgânica, porque no processo obsessivo, os chakras se comprometem, né, naquele conceito, vamos dizer assim, denso, né, daquele processo obsessivo, e contamina os órgãos, contamina, né, vários sistemas do nosso corpo. E a água fluidificada, ela consegue funcionar como se fosse um detergente, ok? Então, não só o passe que interage com os chakras, né, da pessoa doente, mas a água fluidificada é muito interessante para a purificação orgânica daquele enfermo. Outra coisa que Kardec chama a atenção para nós é o reequilíbrio familiar. Por muitas vezes, o processo obsessivo é dado por uma trama que há na família. Então, às vezes, é necessário orientar os familiares do que está acontecendo, quais são os gatilhos que podem levar o enfermo, né, a cometer, né, essa possibilidade de afinizar com esse espírito obsessor. Então, a orientação familiar também é um dos procedimentos terapêuticos que Kardec deixa claro para nós. Outra coisa, aí já começa a ficar, vamos dizer assim, mais grave, é o tratamento médico do enfermo. Por muitas vezes, essa obsessão psíquica leva a pessoa a ter alucinações, e por muitas vezes é necessário tomar, inclusive, remédios de tarja preta. Eu não recomendo ninguém a tomar remédio de tarja preta. Por quê, Marco? Porque o remédio de tarja preta, a médio e longo prazo, ele vai desconectando os fluidos dos chakras. Ele é extremamente perigoso. Porém, em determinados casos, de determinados enfermos, ele é necessário, sim, para que haja, vamos dizer assim, uma espécie de reação orgânica que o remédio, né, que o médico passou
vai oportunizar exatamente essa forma de fazer uma reação orgânica, né? Onde você mesmo possa ativar os seus sistemas para você se livrar do que pode estar causando uma doença posterior ao processo obsessivo, ou seja, como consequência. Tá? E a última terapia que Kardec nos traz é a ascendência moral, é a desobsessão, ou seja, um tratamento específico numa casa que seja especializada ou tenha um setor especializado em processos obsessivos. Eu vou te dar um exemplo, agora eu vou mudar um pouco o exemplo, vou sair da mesa mediúnica e vou para o terreiro de Umbanda. No terreiro de Umbanda é muito comum nós pegarmos processos obsessivos graves, tá? Mas que podem ser remediados, mitigados e até extintos pela ascendência moral do doente. Ou seja, você produz o processo da desobsessão, porém precisa do item 1 aqui, ó, a conscientização do enfermo. Então, repara, todos esses 8 procedimentos estão interligados. O ideal é que ele consiga se tratar utilizando esses 8 procedimentos, porque eles se complementam entre si. Tá? Essa é a dica de Kardec. Ok, meus queridos? Agora vamos ver um caso de possessão. Apesar de naturalmente compreensível para os estudiosos do espiritismo, pode parecer estranho àqueles que não se aprofundaram adequadamente no tema. E tem a seguinte afirmação: possessão é um fenômeno possível e este não é invariavelmente uma obsessão. Espera aí, Marco, deixa eu entender. Pode haver uma possessão do bem, por exemplo? Pode. Pode haver uma possessão do bem. Um espírito se liga a você e ele precisa fazer uma coisa muito importante, benéfica aos demais, e ele simplesmente, temporariamente, assume a posse ali do seu pensamento, às vezes da sua própria atitude, e toma uma atitude ou fala alguma coisa, tá, visando o bem do próximo. Tá? Isso não é raro também, é uma coisa que acontece, tá? Porém, a possessão pelo espírito maldoso, ela é pior. Vamos ver por quê. Esse entendimento requer uma consulta criteriosa à codificação, pois trata-se de assunto que o próprio Kardec teve que revisar durante a sua obra, e num ato de verdadeira humildade desenvolveu, completando o sentido que aparentemente havia afirmado desde 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Tá? Somente a partir de 1863, na Revista Espírita, o codificador revê o conceito de possessão, que ele tinha colocado na primeira edição do Livro dos Espíritos, dizendo que não existia possessão, e admite a sua existência não mais como subjugação, mas em seu sentido exato. Então, repare, o próprio Kardec acabou verificando posteriormente, depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, que existia possessão. E como é que ele viu isso, Marco? Através, né, de um caso da senhorita Julie, tá? Isso está narrado na Revista Espírita de dezembro de 1863, onde Kardec, né, verifica aquilo e ele se expressa da seguinte maneira. Olha o que Kardec disse após constatar um processo obsessivo. Temos dito que não havia possessos. Ver, né, a questão 473, tá? do Livro dos Espíritos. No sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Kardec afirmou isso na primeira edição do Livro dos Espíritos, tá? Na questão 473. Kardec falando, voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isso é,
substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Né? Kardec, quando fala substituição, eu acho que ele não utilizou a palavra correta. É uma ligação fluídica pelos chakras de tal maneira que o encarnado perde a possibilidade de agir por si só. E aquele espírito manipula ele como se fosse uma marionete. Manipula a sua psique, as suas emoções, o seu próprio corpo. Kardec constatou isso nesse caso da senhorita Julie. Tá? E quem quiser, né, procura ou na Federação Espírita Brasileira, ali no Largo da Carioca, né, no Rio de Janeiro, procure lá nos anais e nos arquivos da FEB, e você vai encontrar a Revista Espírita de dezembro de 1963, onde ele narra perfeitamente por que ele conseguiu entender que havia possessão, sim. E aí ele mesmo, numa demonstração de humildade e grandeza, ele diz, olha, errei, existe possessão, sim. Tá? Então, Kardec chegou a essa conclusão após verificar os fatos, ok? Somente alguém da nobreza moral e intelectual de Kardec poderia retomar um conceito que ele mesmo propagava como absoluto, mas que evidenciou-se através de fatos comprovados e pelo crivo racional com diferente acepção. Repara aqui, né, esse conceito, crivo racional. Kardec, segundo Leon Denis, era vamos dizer assim, o rei do bom senso. Kardec tinha um bom senso enorme. Tá? Então, ele tinha uma racionalidade, né? Tudo que chegava a ele pensava, analisava criteriosamente, utilizava, como a gente já viu, como ele fez o processo de codificação da doutrina, né, pelo positivismo de Augusto Comte, tá, que é, até hoje, considerado um dos métodos mais rigorosos. Esse método do positivismo, para você ter uma ideia, eu utilizei ele na minha dissertação de mestrado. Tá? E ele foi preciso, ele é utilizado até hoje nas grandes universidades americanas, Stanford, Harvard, tá? São determinadas instituições de renome que utilizam esse método positivista, porque não tem como, vamos dizer assim, você ter um pequeno deslize. Tá? A racionalidade do método positivista traz essa certeza e essa constância de bom senso para uma dissertação de mestrado, né, ou uma tese de doutorado. Tá? Este é um exemplo do dinamismo da doutrina, que só pode ocorrer quando validado pela razão e demonstrado irrefutavelmente. Então, repara, Kardec era um espírito, né, já muito, muito, muito desenvolvido, quando ele encarna como Allan Kardec. Tá? Ele passou ali, né, esteve presente junto a Jesus, ele era João, o evangelista, o amado do Mestre Jesus. Né? Ele, posteriormente, encarna em várias outras vidas, né, como pessoa de bom senso e ligado a religiões. Tá? Ele foi Francisco de Assis, né? Ele teve inúmeras passagens exemplares, né? E antes de ser Allan Kardec, né, lá atrás ele foi um sacerdote druida também. E, posteriormente, na sua última encarnação, Kardec foi nada mais e nada menos que o nosso querido Chico Xavier. Marco, como é que você pode afirmar isso? É só você ler o livro do Carlos Bacelli sobre as reencarnações de Kardec. Tá? É um livro que eu recomendo para todo mundo, onde afirmações irrefutáveis, tá, de Geraldinho, que convivia com ele, e outros vamos dizer, renomados espíritas, né, que afirmam, sim,
que existe, sim, uma afinidade muito grande quando Kardec desencarna e os espíritos dizendo a ele que ele desencarnaria e em poucos anos estaria novamente encarnado para dar continuidade ao que ele havia começado. Tá? Isso é um exemplo, tá, que eu estou dando. Existem vários exemplos no livro do Bacelli. Tá? Então, quem não acreditar no que eu estou falando, eu recomendo a leitura deste livro, ok? Para melhor diferenciação, devemos conceituar esses termos conforme encontramos na Gênese, no capítulo 14, itens 45 a 49. Então, eu fui buscar lá na Gênese para a gente bater o martelo em cima disso. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, né, sem sinais exteriores e sensíveis, que é o caso da obsessão simples, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, aí já caindo na fascinação e na subjugação, ok? Então esse é o conceito, tá, consolidado na Gênese, que foi o último livro que Kardec escreveu, que ele nos deixa, tá? Já a possessão é a ação que um espírito exerce sobre um indivíduo encarnado, substituindo-o temporariamente em seu próprio corpo material. Como eu falei para vocês, na época Kardec não tinha as informações que hoje nós temos da doutrina, né, trazida pelo próprio Kardec no corpo de Chico Xavier, né, onde a gente verifica que não é uma substituição, tá? É uma substituição da atitude, é uma substituição da forma de pensar, mas, na realidade, não existe na possessão o espírito adentrar ao corpo físico daquela pessoa. O que acontece é uma aproximação fluídica e uma conexão extremamente profunda. Daí ele passa a ter a possibilidade de agir, tá, em nome daquela pessoa. Esta ação não é permanente, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção e, como eu disse para vocês, a possessão pode ser boa ou pode ser má, tá certo? Então, não tem aqui, Kardec deixa claro, né, que essa união molecular do perispírito ao corpo só se opera na concepção, ou seja, quando você está para nascer, tá? É aí que existe essa ligação. Então, não tem como o espírito adentrar o corpo físico de alguém e dizer, ele se apoderou. Não, esse apoderamento é através da união fluídica entre os chakras, ok? A diferença no processo de comunicação entre os fenômenos da psicofonia e da possessão também pode ser evidenciada, tá? Então, né, a gente vai verificar, por exemplo, uma possessão boa e a pessoa começa a falar, tá? E aí você fala assim, caramba, ele está falando, mas com uma outra voz, né? Ele está falando de uma forma diferente, ele está usando um vocabulário que normalmente esse encarnado não utiliza. Então você consegue sim diferenciar. É isso que Kardec nos chama a atenção. No primeiro, o espírito comunicante transmite seus pensamentos ao encarnado, e este encarrega-se de retransmitir, tá? Quando há conexão, vamos dizer assim, cognitiva, conforme seus próprios recursos, ou seja, com a sua voz, né? É ele que está falando, você nota que é um médium. No segundo caso, no caso da possessão, é o próprio desencarnado que serve-se, ou seja, apossa-se diretamente do corpo material e transmite a sua mensagem. O espírito encarnado afasta-se, mas ainda permanece ligado ao seu envoltório físico. Então, repara, na possessão existe uma conexão fluídica de tal maneira que ele consegue controlar, por exemplo, as pregas vocais de um encarnado. Ele consegue controlar, né, o que é percebido através dos olhos. Então, é um caso extremamente diferente do processo de possessão boa. Tá? A possessão, quando ela é de má índole, né,
acaba prejudicando pela densidade que é oportunizada naqueles momentos de conexão e contamina praticamente todos os chakras, e particularmente contamina os talos energéticos do chakra, que são vinculados ao Sushumna. Sushumna é aquela nadi, né, aquele canal transmissor que está enterrado dentro da medula óssea, né? Ele desce dentro da medula óssea e ali, energeticamente, ele se conecta, ele passa pelo talo energético de todos os chakras. Então, ele contamina tudo, tá? É um processo que traz um desgaste, vamos dizer assim, para o corpo energético do possuído, extremamente perigoso, ok? Esclarecendo objetivamente que a possessão pode ser promovida por um espírito bom. Encontramos na Gênesis, capítulo 14, item 48. Tá? Então, olha o que se encontra lá na Gênesis. A obsessão sempre é o resultado da atuação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser feita por um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado que este lhe cede voluntariamente, tal como se emprestasse uma roupa. Isto se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo. Olha o que eu falei para vocês. Na possessão que é benéfica, né, o espírito ali benfeitor, ele não traz nenhum tipo de contaminação, nenhuma densidade para os corpos sutis daquela pessoa que está, por muitas vezes, voluntariada, né, para fazer aquele processo. Né? E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, como num estado de emancipação, e frequentemente se conserva ao lado do seu substituto para ouvir. Então, repara, Kardec deixa claro na Gênesis, ali no item 48, no capítulo 14, que o corpo espiritual, vamos dizer assim, do encarnado, ele fica, vamos dizer assim, colocado de lado, ele está ali, ele não pode se afastar, tá? Então ele está colocado ali de lado e a pessoa, o espírito que vai fazer a possessão, né, pela conexão fluídica, consegue dominar o corpo dele, tá? Mas isso é presenciado por aquela pessoa que se voluntariou para esse processo, tá? Então, Kardec deixa isso muito claro no último livro dele, né, na Gênesis, como eu falei, nesse item 48. Obviamente, a possessão também pode ocorrer através de um espírito malfeitor, e, neste caso, caracteriza-se um processo obsessivo, quando é o malvado, o ignorante que está, né, tendo acesso ao encarnado, é obsessão. Assim ocorre quando a vítima não possui força moral para resistir à agressão e é obrigada a afastar-se temporariamente de seu corpo. Observação. Mais uma vez, é importante ressaltar que, nestes momentos, a vítima permanece ligada ao corpo, mas sem o seu domínio. Olha o que a gente falou, né? Existe uma conexão fluídica muito forte e ele não consegue dominar. Por quê? Porque a conexão fluídica muito forte dá ao espírito obsessor possibilidade, por exemplo, de uma subjugação, ok? Considerando o presente nível moral da humanidade, estamos falando do planeta Terra, não é de se estranhar que há muitos casos de possessão obsessiva, ou seja, possessão por um espírito ignorante, maldoso, trevoso, do que aquelas com a finalidade edificante. Tá? Por quê, Marco? Como o próprio Kardec afirma, né, devido ao nosso estado, né, vibracional do planeta Terra, que ainda está num mundo de expiações e provas. O Espiritismo, mais uma vez, lança luzes sobre os males ainda considerados pela ciência materialista como uma causa patológica, não descartando esta possibilidade, que é a normalidade orgânica. A doutrina espírita faz conhecer outras fontes de misérias humanas, mantidas pela fragilidade moral dos seres,
inteligência e amor são as armas para combater desequilíbrios, né? Quando ele fala isso aqui, eu me lembro do Código Internacional de Doenças, o CID, que, num determinado, se eu não me engano, na parte 4, deixa claro que os médicos, psiquiatras, principalmente, têm que tomar muito cuidado ao fazer, vamos dizer assim, um diagnóstico patológico de um determinado enfermo, tá? E que, por muitas vezes, pode ser, sim, uma causa alheia à medicina terrena, ou seja, pode ser um caso de obsessão, tá certo? Então, o próprio CID, Código Internacional de Doença, hoje já nos deixa esta possibilidade de entendimento, para não dizer que isso é uma doença. Não, às vezes não é uma doença orgânica produzida por ele mesmo, é um terceiro, que é um espírito, que acaba produzindo aquilo. Então, o próprio CID, o próprio Código Internacional de Doença, já chama atenção para isso. Trata-se de experiências geralmente individuais, como da senhora Julie, né, que nós citamos, que Kardec se utiliza, né, para poder entender a possessão. Mas Kardec também relata ocorrências de possessão coletiva. É o que a dona Maria de condomínio espiritual. Tá? Então, vários espíritos, vamos dizer assim, reúnem para produzir o mal em alguém. Então, na Revista Espírita, de 1862 e 63, tem um caso, tá? Em Morzine, e Tananarive, nome difícil de falar, né? Então, ele narra exatamente esse caso. Porém, se você ler a dona Maria Modéstia Cravo, qualquer livro dela, a grande maioria dos livros dela fala sobre esses processos de obsessão coletiva. E eu, particularmente, já tive a oportunidade de tratar, né, um trabalhador de casa espírita, quando eu trabalhava no SEMA, ali no Recreio dos Bandeirantes, onde um médium maravilhoso, uma pessoa boníssima, sabe, com uma retidão moral, mas ela tinha mazelas de vidas e muitas vidas anteriores, na época ainda do Egito, onde essa pessoa, que estava encarnada atualmente como um excelente espírita, ele era uma espécie de, como se fosse um guarda, tá, das cadeias egípcias, e ele ele prende toda uma família. Tá? Eram quase 16 pessoas. Tá? Ele apreendeu e colocou presas essas pessoas durante muito tempo e submeteu-as a torturas. Tá? Na época do Egito. Olha quanto tempo depois esses espíritos esperaram para estar juntos, desencarnados, e juntos fazerem um processo obsessivo extremamente agressivo. Esse médium, que era uma pessoa boníssima, marido de uma grande amiga minha, que era minha aluna também, né? Ele também era meu aluno, tá? Eu tratei dele antes dele desencarnar, tá? Mas em determinado momento, um espírito se apresentou comigo, e eu comecei a conversar com ele, daqui a pouco veio outro, eu conversei com uns, não lembro direito, foram 5 ou 6 espíritos seguidos. Um vinha, falava alguma coisa, daqui a pouco vinha outro, né? Isso é um condomínio. Isso é a chamada possessão coletiva. E ele ficava completamente à mercê do que esses espíritos queriam fazer. Tá? Extremamente agressivo. Tá? Eu vivi isso tratando de um ente querido, uma pessoa que eu gostava muito, que já está desencarnada. Assim, contribuindo para o real entendimento desses processos, devemos distinguir os fenômenos de possessão e obsessão. Possessão ocorre e pode ser boa ou má, como a gente viu. A obsessão sempre é má. Portanto, nem toda possessão é obsessão. Lógica, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado
essa aula, né? Nós batemos aí praticamente 1 hora, o tempo que está reservado para nós, e porque eu acho importante todas as pessoas compreenderem isso, tá? Porque todos nós somos passivos de estar em um processo obsessivo, dependendo no passado, em muitas e muitas encarnações passadas, tá? Ou na atual encarnação, onde a gente ainda, infelizmente, acaba cultivando determinados vícios mundanos ou defeitos morais, tá certo? Então, isso é para todos. Por isso que é necessário a gente estar sempre atento a esses processos, né, que desencadeiam a obsessão, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado os ensinamentos do nosso querido Kardec. Jesus esteja no coração de cada um de vocês e em vossos lares. Beijo no coração e até o próximo domingo. Um abraço.